Estamos iniciando a 53 semanas do Legionário da campanha do Quilo de Pernambuco. 79 anos de campanha do Quilo aqui na cidade de Recife. Aqui nós podemos considerar o marco inicial dessa tarefa, desse trabalho. Marco zero. Por quê? Aqui. Porque é dali do Núcleo Espírita Centelha de Jesus, na Rua do Brum, onde é realizada a segunda campanha do Quilo da nossa cidade. Isso em 1946 ainda, em março de 46, quando Elias Sobreira se reúne com o pessoal do Núcleo Espírita Centelha de Jesus e passam a realizar também o serviço de peditório. E é bom registrar, nesse momento de aniversário, de festa, que o ponto inicial do trabalho é aqui. Por quê? Porque nós, dentro de nossas pesquisas, nós colocamos como Maria Madalena, essa a primeira legionária da campanha do Quilo. Aquela que muito amou, conforme ele escreve o Evangelho de Lucas, através das palavras do próprio Jesus de Nazaré. Aquela que muito amou. Então, após a ressurreição de Jesus, quando cada um dos discípulos tomaram o seu caminho, Madalena foi conviver com os leprosos. E aí ela dá início à organização do serviço de peditório. Certo? Olha, passado o tempo, a campanha do Quilo eclode com toda a sua força, e notadamente aqui em Recife. Então, quando o pessoal da Centelha de Jesus inicia o trabalho de campanha do Quilo, as primeiras contribuintes, vamos dizer assim, são as prostitutas que saíam daqui dessa região que dita chamada do Baixo Meretrício, certo? E diz Joãozinho e Sobreira que elas eram as primeiras a chegar espontaneamente quando o legionário abria o saco e colocar o dinheiro, que seria o primeiro grande motivo da caridade, vamos dizer assim, feita pelas pessoas, aquelas senhorias, aquelas senhoras que sofriam tanto, certo? A lembrança volta a Madalena, que iniciava o serviço de peditório ainda na época do cristianismo primitivo. É isso que a gente precisa entender, a importância de Pernambuco dentro do contexto histórico da doutrina espírita, do espiritualismo. Porque aqui começa o Brasil, certo? Quando em 1517, em Itamaracá, o primeiro grupamento de pessoas acontece, daqui entra o processo de civilização da nossa cidade. É lógico, do nosso estado, do nosso Brasil, é lógico que a repercussão espiritual desse processo é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E o que respalda tudo isso, esse novo trabalho, saca as costas, mochila na mão, campanha do Quilo em nome de Jesus, assim como fazia Maria Madalena. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de 53 semanas do Legionário da campanha do Quilo e 79 anos de campanha do Quilo em Pernambuco. Deus nos abençoe. Veja que coisa, né? Saco nas costas e mochila na mão. E o evento era completo, era campanha do Quilo de manhã e à tarde era palestra. Tá? Quem se lembra, né? Ademir se lembra. Bom, aí sempre tinha a parte de arte, nosso irmão Antônio Oliveira, né? A gente começar sempre a lembrar do nosso irmão, né? A gente se lembra porque eles estão sintonizando com a gente aqui. Nosso irmão Antônio Oliveira era o responsável por essa parte artística, e o irmão dele era Marcelo Oliveira, que é um artista, tá? É um artista, ele era um tenor, né? E era maestro, né? Era maestro. Aí ele foi convidado para fazer a parte artística. Aí chegando lá, Marcelo Ferreira, me arruma um lugarzinho ali atrás do centro, ali para a gente ensaiar com 3 rapazes que ele levou do coral. Eu disse, beleza, vai ali atrás. Aí ele ficou lá. De repente, gente, olha, meu celular toca. Prestem atenção, meu celular toca. Quando eu atendo, né, pensando que era algum legionário procurando saber de alguma coisa do evento, aí uma mulher apavorada, aos prantos. Pelo amor de Deus, eu quero falar com o meu filho. Quem é seu filho? É Marcelo. Marcelo?
Eu sabia que a mãe de Marcelo já tinha desencarnado. Não, não está aqui, nem tem esse Marcelo não. Marcelo tem aqui Marcelo Oliveira. Não, é Marcelo Papel, ele está aí, eu quero falar com ele. Minha senhora, não é seu filho, ele não está aqui. Né? Não conheço seu filho, não, mas eu quero falar com ele. Eu poderia simplesmente ligar, não poderia? Eu não fiz. Não me liguei. Aí fui lá, pedi para Márcio, licença Marcelo, atrapalhei o ensaio deles. Marcelo, tem uma senhora que fala dizendo que é tua mãe. Eu disse, não, Pedro, eu sei, mas ela não estou conseguindo convencê-la. Mas tu consegue? Gentilmente, educadamente, pegou o telefone e começou a conversar com a mulher. Tá? Aí eu fui cuidar dos afazeres, uns minutos depois, eu voltei, né? E aí, Marcelo, ele já estava ensaiando de novo. Consegui. Não, consegui, eu conversei com ela, eu acalmei, ela estava realmente muito perturbada, mas eu conversei com ela. Aí eu disse, que estranho, né, Marcelo? Uma mulher dizendo, insistindo que era tua mãe. Eu disse, não, Ferreira, é porque hoje é o aniversário da minha mãe. E sempre, sempre ela arruma um jeito de falar comigo. Vejam, né? Marcelo me disse isso, né? Eu me arrepiei na hora, né? Eu sempre arrepio. Aí, só depois eu vou fazendo com a Oliveira. Eu disse, Ferreira, é verdade. Marcelo tem uma mediunidade extraordinária, muito ostensiva, só que ele não trabalha. E ele, minha mãe, era muito apegada a ele. Todos os filhos eram mais apegados. Era mais apegada a ele, a Marcelo Oliveira, que é o caçula. Tá? E aconteceu vários casos. Aí ele me contou, uma vez ele estava dando uma palestra lá em João Pessoa, e chegou uma médium lá, aperreada, um papel, disse, olha, me perdoe, mas uma pessoa dizendo aqui que a sua mãe escreveu isso aqui. Quando ele pegou a carta, era ela. Aí, gente, isso ficou patente. Agora, o que causa estranheza? Como foi que esse espírito conseguiu fazer essa teia, né, essa net? Não foi que ela conseguiu, inexplicável do número, intuir esta mulher que tinha um filho chamado Marcelo, que estava passando por problemas, tá? E para poder chegar até o filho dela. Estão observando como é essa interação, né, do mundo espiritual com o mundo, com a gente, né? Como diz Kardec, extraordinários são eles que nos conduzem, né? Kardec disse isso, né? Os espíritos disseram isso para Kardec, né? Isso ficou bem patenteado neste caso, né? Aí eu fiquei, poxa vida, que coisa, como é que isso consegue? Mas o mundo espiritual, né, tem muito mais abrangência do que a gente possa imaginar. Mas ficou só nisso? Não. Vejam só, passou tempos depois, nosso irmão Oliveira, Antônio Oliveira, desencarnou. E eu fui para lá no velório, no cemitério de Santa Amaro. Tá? Aí, assim, eu estou chegando, cumprimentando algumas pessoas que estavam lá, daqui a pouco lá vem Marcelo, o irmão dele, né? Com dois jovens abraçados assim, choroso, né? O velório do seu irmão, choroso. Aí eu vistei, fui para ele e disse, Marcelo, meus pesos, aquele negócio todo, aqui falando. Aí, gente, vocês sabem o que foi que eu perguntei para Marcelo? Marcelo, é a sua mãe, é? Uma jovem, que tinha, eu acho que, Marcelo, a minha idade, tinha 60 anos, uma jovem, perguntei se era, não, Ferreira, é minha sobrinha. Aí eu disse, por que eu fui fazer isso? Não tem aquela situação que a gente procura um buraco para enfiar a cabeça e não encontra. Eu não sei se eu ofendi a moça, eu fiquei sem palavras. Meu pai do céu, o que é isso, Ana Isabel? Essa mulher, né? Ela tinha alguma afinidade, né, comigo. Que facilidade, quer dizer, desde da época que ela pegou, ela desligou o nome do meu celular e passou para aquela outra mulher, né? E agora mandava eu perguntar se a sobrinha de Marcelo era a mãe de Marcelo. Entenderam? Então, gente, olha, isso é interação do mundo espiritual com o mundo material conosco, né? E
o que a gente pode dizer, o meio, né, é um trabalho extraordinário, chamado Campanha do Quilo. Então, a gente não tem dúvida nenhuma, Edmilson. A gente não pode ter dúvida nenhuma, né? A gente tem aí um livro, tá? Só com esses casos, tá? Eu tenho outros casos que eu coloquei no livro, mas não vou contar porque nós devemos comprar esse livro. E o pessoal está pedindo, Toninho, pedir a vocês, que a gente desse continuidade, ou seja, nós que temos esses casos, né? Essas integração do mundo espiritual na campanha do Quilo, vamos botar isso no papel, que isso é muito benéfico. Tá, gente? Então, a gente vai passar aí para outras pessoas. Eu falei muito, não foi, nem olhei meu horário aqui, mas a gente pede aí 5 minutos, né, com alguma tolerânciazinha, tá, para que todos possam falar, né? Falar, isso despertar. E eu vou botar no microfone. Ok. Então, pela ordem aqui, vamos chamar Edmilson, né? Eu pensei nele. Pronto, Edmilson, regional, Casa Amarela. Mas não está passando o microfone para um para outro. Não é melhor botar no microfone. Isso aqui? Deixa eu desconectar ele aqui. Tira aqui. Segura ele, segura ele. Comunicações. Isso. Aqui, meu filho, tá aí. Não, bota aqui, bota aqui. Ele é uma escola de comunicações do nosso Bota aqui. Nosso vai. Bota ele falar. Aí fica O todo André Luiz que mandou ele não pra cá, pô. certo? Eu testar aqui agora. Pegou. Fala aí. Pronto. Isso aqui é o ideia. Campanha do Quilo sem Marco Polo. Irmãos e amigos, boa noite. Pedro falou de uma tarefa tão bonita e a gente ficou tão envolvido com a prece de Ana Isabel e saber que estamos a serviço de um plano traçado nos mais altos planos espirituais, né? O Anjo Ismael chama Bezerra de Menezes e dá essa tarefa, e ele encontra por afinidade, o nosso irmão ali é Sobreira, e uma tarefa que tem mudado a vida de muita gente, e a gente fica muito feliz. Eu gosto muito de brincar, eu sou muito extrovertido, porque eu não consigo imaginar uma tarefa com Jesus de cara fechada, entristecido. A gente não pode levar para a casa das pessoas uma cara feia para pedir em nome de Jesus, e com alegria, mas de responsabilidade cristã. E eu vinha conversando com o companheiro no trajeto de Casa Amarela para cá, e relembrando como é que eu cheguei nessa tarefa de campanha do Quilo. Eu quase fui boêmio, gostava muito da noite, largava do trabalho na sexta-feira, ia para a farra, eu chegava em casa de madrugada, do sábado para o domingo a mesma coisa. E não fazia nada de errado, porque eu achava normal eu trabalhar a semana toda, eu tenho o direito, fim de semana, de fazer o meu lazer. Isso não é errado, não é crime. Mas até nosso irmão Frederico Menezes lembrou ontem, entre a prioridade e a necessidade, a gente tem que saber semear. Não é nada errado ir à praia, ir ao clube. Isso é ótimo. O corpo necessita de lazer. Mas quando você começa a perder o equilíbrio, começa a se perder, é bom dar uma freada. Aí eu até brinquei com ele, né? Porque eu fiz feito o Waze do Google Maps, que às vezes faz a gente errar o trajeto. Meu caminho não era aquele, não. Eu passei direto, eu tinha que voltar e ir lá para o Moacir, o Centro Espírita Moacir, porque eu estava me perdendo. Não sabia onde ia chegar, e de repente o Evangelho me chama a atenção. Uma frasezinha que diz assim: cansado de sofrer no mal, o homem busca socorro no bem. E eu busquei socorro lá, e comecei a encontrar os verdadeiros amigos, não aqueles amigos de farra, que só contavam com você quando você tinha a partilhar, a conta na mesa, mas encontrar aqueles amigos que lhe amparam
E até hoje eu estou muito feliz com essa realização. E quando eu conheci seu Sobreira, pessoalmente, eu não tive por merecimento nenhum o mérito de conviver como Antônio Alves, como Ana Isabel, como Luzinete, né, que conviveram com ele, mas eu ainda cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Você vê a diferença do avanço moral dele para mim, que quando eu fui apresentado a ele, pelo nosso irmão Antônio, cabeleireiro, eu me arrepiei todinho porque ele apertou minha mão e beijou como um pai abençoa um filho e me desejou boas-vindas. Eu fiquei todo arrepiado. Eu disse, rapaz, eu sou uma casca tão grossa que eu não consegui olhar para ele logo de frente, porque eu me arrepiei todinho. E quando ele apertou minha mão e beijou minha mão, eu nunca tinha passado por isso. Nem assim com a convivência paterna, porque eu fui criado sem pai. Eu não tinha aquela convivência de filho e pai. E quando ele fez isso, como um pai abençoando o filho, eu fiquei todo arrepiado, né? Eu achava que eu não merecia tudo isso. Mas ele depositou em mim confiança nessa tarefa. E ele disse que essa tarefa muito me ajudaria. E tem me ajudado até hoje. Tem me ajudado até hoje. Então a gente fica muito feliz com essas coisas que Ferreira contou. Tem um legionário em Casa Amarela, chamado, a gente chamava ele de Quinzinho, Francisco Antônio da Cruz. Eu sempre gosto de relatar isso. Antônio chegou a conhecê-lo, pequenininho, um chapeuzinho Panamá, semi-analfabeto, escrevia o nome com muita dificuldade, mas tinha uma mediunidade maravilhosa e quando usava da tribuna não deixava a desejar a nenhum palestrante renomado. Eu acho que Teresa chegou a conhecê-lo, seu Francisco da Cruz. Ele foi funcionário da antiga fábrica da Torre, aquela fábrica de tecido, e ele chegou aqui em Recife em 1949 e conheceu o Centro Espírita Bittencourt Sampaio, no Espírita Bittencourt Sampaio, também lá em Casa Amarela, e se integrou à equipe. E começou a fazer campanha do quilo já em 1950. Ele só parou de fazer campanha do quilo em 2000. Foram 50 anos ininterruptos de fazer campanha do quilo. E de uma forma diferenciada, naquela época, ele fazia a campanha do quilo. Quando terminava a campanha, colocava na galera de uma bicicleta e ia levar lá para o Hospital da Miroeira. Depois de ter feito a campanha, levava de bicicleta para lá e depois ia para casa. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque quando foi em 2000, se eu não me engano, em maio de 2000, ele já com 78 anos, que quando eu conheci, eu coordenava a campanha do quilo no Deus Paz e Luz, lá no Alto Zé do Pinho, e ele, depois que aposentou-se da fábrica, foi trabalhar de vigia, para complementar a renda e tal, e às vezes ele chegava atrasado para a campanha do quilo. E vinha me pedir desculpa, porque eu disse, não faça isso não. O senhor não tem que me pedir desculpa não. O senhor já está preparado de ir lá. A hora que o senhor chegar aqui, o senhor não está desobedecendo ordem nenhuma. Pega o seu saco, sua mochila e vai fazer sua campanha. E ele dizia, porque eu fico pensando, meu filho, o que é que vai ser de mim quando eu não puder fazer mais campanha? O que vai ser das minhas veinhas? Ele dizia. Eu digo, não se preocupe não, que Jesus tem um plano todo traçado para o senhor. Tu não vai ficar sem fazer nada não. E uma certa feita no Alto Zé do Pinho, eu não estava no grupo de campanha do quilo. Quem conhece o Alto Zé do Pinho deve lembrar ali uma rua que fica por trás do colégio bem grande. E aí tem um muro bem grande do colégio, a rua, e aqui são várias casas, várias ruas assim, paralelas assim. Aí, aqueles bequinhos assim, você entra aqui, sai aqui, sai aqui, e o grupo ficou, um grupo seguia nessa reta do colégio, e o outro grupo vinha na paralela, entrando nessa rua e voltando, né? Numa dessas que ele estava, nessa rua principal, estava uma briga de rua de dois jovens brigando, atracado mesmo, como se fosse luta que a gente vê na televisão. E a turma do deixa disso, e a turma do deixa brigar lá, e aquela zoadeira toda, e na hora que ele sai do bequinho, que ele chega aqui, os dois rapazes chegam na frente dele, engalfinhados um com o outro e tal. Aí eu acho que ele está aqui, que eu estou sentindo um arrepio muito grande. Ele chegou e, jeitinho dele, um saquinho assim, ele levantou a mão e disse assim, a paz de Jesus seja com vocês, meus irmãos. Ele falava bem menção assim. E quando ele disse isso, os dois rapazes pararam de brigar. Pararam de brigar, ficaram um olhando para o outro e foram embora, um para cada lado.
E ele só disse isso. E seguiu fazendo a campanha e a briga parou. Aí o pessoal começou a comentar que eles respeitaram o velhinho, que não sei o quê, e chamando a atenção. Mas tu viste, o senhor falou, e no instante o cara parado porque ele não estava obedecendo a fulano. E parou a briga e ficou o comentário por quê. Aí quando a gente terminou o trabalho, tudo e tal, o pessoal veio me contar. Eu disse, sabe por quê? Porque quando a gente vai fazer uma tarefa com Jesus e se envolve com Ele, a gente se envolve com Jesus, a gente faz com que saia a virtude divina e daquele momento saiu dele virtude. E foi lá e apaziguou a briga e seguiu. Então é isso que eu fico na memória. E se eu disser, Ferreira, se eu disser o desencarne dele bem rapidinho, depois eu desconto de Everaldo. Ele foi socorrido já em maio de 2000 no Hospital Agamenon Magalhães. Vou encostar, para vocês entenderem. E a esposa dele passava a noite com ele lá. Uma certa noite, chegou uma médica com um maqueiro, uma médica com um maqueiro. Vê que coisa interessante. Chega com um maqueiro e diz que vai levar ele para uma sala de cirurgia. E ela disse, tudo bem. Aí o maqueiro vai lá, pega o leito dele, né, que aquela cama já é, né? E vai. E ela ficou, vai passar a cirurgia e ficou aguardando. Amanhece o dia e ninguém vai dar notícia a ela. E ela vai procurar saber. Quando ela vai procurar saber, ao lado da sala que ele estava, tinha uma sala vazia. O corpo estava lá. Aí criou aquele tumulto, não existia essa médica, não existia previsão nenhuma de cirurgia, ninguém sabe quem é essa médica, não tinha esse maqueiro e levaram o leito dele, botou lá naquela sala, não existia nada disso. Aí criou-se aquela coisa que ia criar problema, né? Como é que pode e tal? Ela chamou o chefe do plantão e disse, não se preocupem, eu quero que vocês liberem o corpo do meu marido. Não vai ter problema nenhum. Eu assino, libero, porque o anjo do Senhor veio buscar meu marido. Porque essa médica não existia. E ela disse a mim, Edmilson, foi o enfermeiro do plano espiritual que veio buscar meu marido. Por isso que eu não quis problema nenhum, só pedi que liberasse o corpo. E com 30 dias ele foi em casa. Uma neta dele estava reunido na sala, ele chegou do quarto, a porta do quarto dele, ele tinha um jeitinho de ficar assim na parede assim, e quando a neta olhou ele estava lá. Criança assustou-se, começou a chorar, aí pronto, não viu mais. Ele disse, com 30 dias ele foi lá em casa. E se fosse comigo a gente tinha conversado, mas foi com minha neta, que ele teve afinidade, e ela, criança, assustou-se, começou a chorar, e nunca mais ele deu esse comunicado. E eu disse, ela perguntou se eu estava acreditando naquilo. Eu disse, tudo que a senhora está dizendo eu estou sentindo que é verdade. Deus não brinca com a gente, não. Ele nos ama todo momento, está conosco. Então, eu vejo muito isso em Campanha do Quilo, de você levar, como o Ferreira falou, uma mensagem que a pessoa dá uma guinada na vida numa mensagem que lê. Então, veja como foi importante o legionário fazer Campanha do Quilo. Então, quem não conheceu e queira conhecer, é bom trabalhar com Jesus. Agora venha com alegria. Chegar na casa dos outros, Campanha do Quilo, tem um colega que diz assim no interior. Aí parece uma música assim, Campanha do Quilo, em nome de Jesus, pega um auxílio. Até quem não queria dar, vai correr para dar, porque a música é muito bonita. É, Toninho? Aí a gente vai chamar uma pessoa, né? A legionária, Tereza Cristina. Vem cá, Tereza. Boa noite. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. 5 minutos. A pessoa levantar o outro da cadeira e dar 5 minutos, eu vou voltar. É uma alegria imensa estarmos aqui comemorando a Semana do Legionário. Faz tempo que eu não venho a casa, né? Estava com muitas saudades. Mas a Semana do Legionário é fantástica. Eu, por mim, deixava a Edmilson falar, porque Legionário tem história, Antônio. E essa história de Antônio, você está lá no final da rua, já escuta Antônio. É bom que ele pede para a casa toda. Aí a gente já vai só com o saco. Mas o que Edmilson falou é a pura verdade. A Campanha do Quilo é um trabalho que nós fazemos voluntariamente. Aliás, toda a tarefa na Casa Espírita.
Então, se toda tarefa ela é voluntária, a gente vem porque quer. Então, se a gente vem fazer uma tarefa, a gente tem que vir com alegria. E para falar de Jesus, então, é fantástico. O trabalho de campanha do Quilo é um trabalho que nos eleva. Eu digo com minha experiência própria, agora eu não estou podendo fazer, mas estou melhorando, vou voltar. E a gente modifica muito. Demais. Porque quando eu cheguei na casa espírita, eu disse logo, essa tarefa, Deus me livre, que eu não vou pedir esmola. Você vê a pessoa como era boazinha. Mas o obsessor fez com um mês eu ir fazer campanha. E foi o pior, que eu fiz um pedágio. Que é campanha de sinal. Mas, graças a Deus, eu agradeço muito a espiritualidade amiga, muito a essa doutrina fantástica, maravilhosa, porque é nessa doutrina que Dr. Bezerra escolheu para trazer a campanha do Quilo, através de Elias Alverne Sobreira. A gente sabe que o negócio é tão bom que as outras religiões estão tudo copiando, viu? É católico, evangélico, porque sanar a fome do próximo é uma alegria. E a campanha do Quilo não é só a fome material. Porque quando a gente vai às ruas com a mensagem consoladora, esclarecedora, libertadora da doutrina espírita, nós vamos salvar almas. Quantas criaturas, quando a gente bate a porta, que ninguém está sozinho, né? Por isso que a gente faz a preparação, nós saímos com a equipe espiritual, ele ali não recebe o eflúvio de paz, de alegria, de harmonia que nós estamos dando. Porque quando a gente sai na campanha, meus irmãos, ninguém sai sozinho não. Aliás, na casa espírita ninguém faz nada só. Nós sempre estamos acompanhados. Então a casa espírita é uma casa que ela traz alegria imensa para nós. Tem uma historinha bem curtinha de uma moça que foi logo no começo, quando eu me tornei espírita. Eu sou de Xuxa para cá, então o cabelo é que ficou branco cedo. Então ela chegou na casa com muitas dores, chorando. A gente fez um tratamento para encurtar a história. E eu na casa, eu fazia o trabalho de dar o convite para a campanha do Quilo. Então, quando estava perto de terminar, deixava 10 minutos, a gente ia explicar o trabalho e convidava as pessoas para a tarefa. E essa moça se aproximou e perguntou se poderia fazer. Eu disse, pode. Você vai junto de outro legionário, porque ela nunca não conhecia a doutrina. Eu já fiz campanha, viu, gente? Até com a senhora que fez ela era católica, e ela fez uma promessa que se recebesse a promessa, ela fazia 1 ano de campanha. E ela fez campanha 1 ano, para vocês verem como o negócio é bom. Se apega com o santo e vem para a casa espírita fazer a campanha. E aí ela fez a campanha, inclusive ela foi comigo, e ela desenhanou rapidinho, eu ensinei como fazia, fiz o que Edmilson falou, a gente tem que ir com alegria para casa, um sorriso, porque quando a gente abre o sorriso, todos nós temos carisma, temos a nossa energia, e essa energia que vai ser levada para a criatura. Eu sei que ela fez a tarefa, adorou, quando terminou, disse, eu gostei muito, posso vir? Eu digo, pode. Mas na quinta-feira a gente tinha desobsessão. E na quinta-feira, eu estava trabalhando na desobsessão, eu digo assim, que quando eu comecei, eu trabalhei em tudo. E aí, quando eu estou na tarefa, chegou um espírito. Seja bem-vindo, meu irmão. Ele disse, essa casa aqui faz milagre. Eu disse, não, meu irmão, milagre não existe, existe. Porque aquela coisa, olha como o obsessor chama a gente, aquela coisa, colocar um saco de mendigo nas costas e uma mochila na mão, aqui faz milagre. Aí na hora eu identifiquei, e na hora eu chamei, eu disse, quer dizer que você foi para a campanha? Aí o espírito caiu na minha. Aí ele disse, fui. Eu disse, que maravilha, diga aí como é o trabalho. Ele disse, é muitos espíritos que vão. Eu fui junto porque eu queria prejudicar ela, mas fiquei envolvido na tarefa. Por quê? Porque, gente, é meia hora que a gente faz aqui a harmonização e a equipe espiritual sai conosco. Ninguém sai sozinho. Sai conosco. E é essa equipe que envolveu o nosso irmão. Aí eu disse para ele, meu irmão, fica aqui com a gente. Venha fazer a tarefa da campanha também, porque desencarnado também trabalha. E é assim, campanha do Quilo é para encarnado, para desencarnado, para aqueles que não fizeram, venham. Às vezes a pessoa diz, eu não tenho
jeito de fazer campanha, não tem problema nenhum. A gente aqui está comemorando o legionário que pede, mas o legionário, para mim, na minha concepção, o legionário, aquele que está disposto, é aquele que dá. É aquele que a gente bate a porta, é aquele que nos recebe, é aquele legionário que ele está aprendendo, às vezes, muito mais do que a gente que pede. Porque ele está dando sem saber para onde vai e confiando em nós. Por isso que eu digo, a campanha do Quilo é um trabalho seríssimo, de muita responsabilidade. Eu gostei muito do que Edmilson falou. Então, o legionário tem que ter responsabilidade, alegria e muito amor. Paz e alegria para todos nós e felicidade para todos nós. Estão chamando aqui uma legionária chamada Nete. Tá certo, essa campanha que dá perreio. Muita paz para todos. Boa noite. Que Jesus e a espiritualidade amiga maior nos proteja sempre. Estou muito feliz de voltar a essa casa. Sempre que eu volto, eu me sinto feliz, porque eu me lembro do estudo que a gente fazia aqui, do ético, assim que eu entrei para ser espírita, viu, gente? A minha primeira vez foi na federação, e depois da federação eu entrei aqui, através de Dona Lenilda. Foi ela que me trouxe. Você sabe que a gente sempre vem pela dor, né? E a dor é o melhor remédio. Aí cheguei aqui, fiz um trabalho que foi da sopa. Adoro fazer esse trabalho. E depois fui estudar o ERG. Mas a minha parte que eu mais gosto é a campanha do Quilo. Porque foi a nossa irmã Luzinete, que está ali sentada, que me puxava para fazer a campanha do Quilo. E ela dizia, vamos menina, vamos fazer a campanha. Aí eu disse assim, tá certo. Para onde ela ia, eu ia. Era interessante, mas eu ainda estava um pé dentro e outro fora. Porque eu gostava de tomar uma cervejinha. Não estava espírita totalmente. Aí eu dizia, quando eu dizia assim, ela dizia, vamos para tal canto, fazer campanha. Aí eu dizia, eu vou. Não chegava no dia. Mas também custei, viu, gente? Sem brincadeira. Eu custei a chegar no dia de fazer a campanha. E minha primeira campanha que eu fiz foi no Djalma. Quando eu cheguei, Márcia, que eu sempre lembro dela, nunca esqueci, apesar que ela não está mais na doutrina, né? Está em outra dominação. Aí ela chegou, sempre que terminava a campanha, ela perguntava, o que vocês têm para me dizer, o que vocês sentiram na campanha do Quilo? Aí quando chegou minha vez, eu disse assim, eu nunca pensei que eu ia gostar tanto de fazer a campanha do Quilo. Amei, tá tudo bem, eu estou ótima. Mas também, gente, até hoje não deixei mais de fazer a campanha. Só estava os nossos irmãos que não queriam que eu chegasse na campanha, estavam me proibindo de chegar nela. Mas também quando eu cheguei com garra. E eu faço voto ao nosso irmão, que quando nós formos fazer o trabalho, faça com amor, com dedicação, com boa vontade. E foi nessa casa aqui que eu cheguei, Luzinete dizia, menina, vai para Jesus de Nazaré. É uma casa pequena, não tem ninguém. E eu ficava, aonde? Águas Compridas, eu nasci, me criei em Águas Compridas. Tem esse centro? Eu disse, tem. Eu morando lá, nasci lá. Mas era um centro que não era divulgado pelos antigos, né? Aí Luzinete disse, lá. Eu fui. Quando eu cheguei, eu disse assim, é aqui que eu vou ficar. Vou começar aqui. Aí fui ficando, aí o que aconteceu? O presidente, que foi o filho do que fundou, disse assim, eu não quero mais ser presidente. Logo quando entrei. E começou a confusão dos 12, viu, gente? Tinha 12 lá. Ninguém queria ser o presidente do centro. Interessante, né? E tinha professor, professora, tudo ali com condições de tomar a rédea, mas ninguém quis. Aí o filho chegou, a mais velha que tinha lá, disse assim, de quem aqui, desses 12, com essa menina que chegou agora, que pode tomar conta desse centro, ser o presidente? Ele olhou assim, ela disse, eu não.
Eu não, nem venha, que eu não tenho condições de ser uma presidente de centro, porque eu estou entrando aqui agora. Ó, gente, eu fiquei nervosa, viu? Fiquei agitada. Aí ele disse assim, os irmãos estão dizendo que só tem você aqui. Só você que pode. Eu disse, meu Deus do céu, e agora? Aí eu fui pro lado da professora, disse assim, se você for a vice, eu fico como presidente, mas eu fico. Veja a minha lógica. Como ela era professora, ela ia me ajudar, né? E quem ia resolver a maioria das coisas, já, viu? A maioria das coisas, aí eu botava assim, quem ia resolver era ela, né? Então, fiquei feliz. Então, eu vou. Mas depois eu disse assim, cheguei em casa e fiquei, meu Deus, eu acho que eu não posso. Mas vejo uma luz, aí nossa irmã Wanda, ela não está por aqui não, né? Wanda, ela chegou e disse assim, olha, ontem eu estava em casa e mandou eu trazer umas mensagens para entregar a vocês meninas. Aí eu disse, olha, sabe qual foi a mensagem que eu peguei? Se você não tem capacidade, Jesus capacita. Eu disse, meu Deus, não é possível. Aí fui falar com Tereza. Aí Tereza chegou para mim e disse assim, eu sempre procurei centros pequenos que precisava de ajuda. Não perca essa oportunidade. Não sei se ela se lembra, mas eu nunca esqueci, né? E hoje vai fazer quase 20 anos que eu estou nessa casa. Trabalhando, faço campanha do quilo, limpo o centro, lavo o banheiro, faço tudo nesse centro. Porque nós sabemos muito bem que para trabalhar no centro, a gente rala para chegar uma pessoa para nos ajudar. Mas enquanto não chega, que a providência não chega, a gente vai fazendo tudo mesmo, não é? E Jesus vai dando força, coragem, e a gente vai lutando. Muita paz, muita luz. Amo essa casa, certo? Foi aqui que eu tive as minhas primeiras, né? Chegar no Espiritismo, né? Os ensinamentos, né? Com as nossas irmãs, Tereza Cristina, Wanda, Zolac, né, que fazia o estudo do Oeste, né? Que Jesus abençoe e ilumine todos nós, hoje e sempre. Acusamos também a presença do nosso irmão Tibério, da regional Pina Boa Viagem. Levanta a mão, Tibério. O pessoal te vê muito bem. Chama aqui o regional. Aí já começa com o pessoal da região. Regional. Nós vamos chamar agora o nosso irmão Domingos, regional Arruda. Né? Não é 5 mesmo, ele está contando. Ah, eu tenho 3 do outro. Não tenho? 3 do outro. Cadê o papai? Tá bom? Boa noite, gente. Domingos, regional Arruda, Campo Grande. Quando eu peguei a programação, eu vi que 12 de março. Parabéns, Recife e Olinda. E Fraternidade Espírita, Campanha do Quilo. E o tema, Jesus em meu caminho. Campanha do Quilo, Jesus em meu caminho. Mostra quando Jesus entrou em nossa vida. Eu, particularmente, o tema foi escolha minha. E o tema da minha regional, amanhã, Jesus bate a minha porta. Eu muitas vezes, eu já entrei novo. Pareço que eu sou novinho, mas eu já sou um pouquinho antigo. Em 62 eu estava no Tabernáculo Espírita Apóstolos de Cristo, a terceira casa a fazer campanha do quilo aqui no estado, em Recife. Depois, em 67, estava eu lá no Escola Espírita Maria de Nazaré. Em 72, eu estava entrando no Djalma
de Farias, Grupo Espírita Djalma de Farias. Em 77, estava eu entrando no Caminhando para Jesus. A particularidade desse centro é que é 5 em 5 anos. Ou seja, eu acredito que ele tentou entrar na minha vida, né? No meu caminho. Mas foi em 99. História bem um pouquinho triste. Me arruma um copo com água, por favor. E tu não tomou, não? Também. Gente, mas se tivesse tomado, ninguém morre por tomar água. Só em excesso, né? Eu fui demitido. E as pessoas, quando são demitidas, ficam para baixo. E a culpa, um tal de DIGE, Departamento de Infância e Juventude, lá do Caminhando para Jesus. O meu filho fazia parte. E ele chega para mim e fala: pai, vamos fazer campanha do quilo. É tão bom. E lá vai eu fazer campanha do quilo. Foi aí que Jesus entrou em meu caminho. E hoje eu ainda continuo fazendo campanha do quilo. Voltei ao TEAC fazendo campanha do quilo. Voltei ao Maria de Nazaré fazendo campanha do quilo. Quem me conhece aqui sabe, me encontra nesses centros. Voltei ao Djalma. E hoje eu faço campanha do quilo todos os domingos. Porque eu tenho que visitar. Em parte por causa desse rapaz aqui. Ele achou que eu tenho capacidade. Quem falou aqui que é um trabalho sério, campanha do quilo, mas eu me divirto. Sinceridade. É sério, mas eu me divirto. E quando eu falo Jesus entra, porque a gente aprendeu. Bom dia, meu irmão, minha irmã, somos legionários do quilo, estamos pedindo um auxílio em nome de Jesus. Você imagina isso 2 horas, batendo de casa em casa e repetindo essas palavras. Então, Jesus entrou na minha vida. Amanhã, ele vai bater na minha porta. Porque tem uma historinha muito linda. A menina, eu acho que ela vai desenvolver a palestra com esse tema. Calma. Tá Marmoura, do Djalma Farias, né? O Grupo Espírita Djalma Farias, que vai fazer essa. Então, quando alguém aqui falou, foi Andete ou foi Tereza Cristina? Campanha do quilo. Quando a gente faz pela primeira vez, a gente cria um compromisso. Compromisso exige responsabilidade. Responsabilidade exige disposição, coragem, força de vontade e amor. Se você não tiver nada disso, você só faz uma campanha do quilo e não volta mais. Então, vamos pensar muito nisso. Vou fazer, não é para mim. Quando trabalhamos, aqui alguém falou, campanha do quilo, a gente faz um serviço, ou presta um serviço, vamos servir. Ai, meu Deus do céu. Chegou alguém. Foi. Fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar recompensa.
ok? A gente faz essas historinhas que a turma conta aí, eu já ouvi muitas. Se eu disser para vocês que eu bati numa casa, o cidadão estava lá fazendo uma massa de cimento, o sol quente, aí eu bati, ele perguntou o que é, eu digo, somos legionários de Campanha do Quilo, pedimos auxílio em nome de Jesus. Ele ficou assim como quem não entende, aí gritou lá para dentro. O nome da mulher dele, gritou, fulana, vê aqui o que é que essa mãe de santo quer. A gente existe ali 10 mandamentos. 5 são negativas, 3 advertência e obediência, e 2 que são reflexivas. Uma delas é não se ofender quando receber qualquer ofensa. A gente procura não se ofender dentro da campanha do quilo. Eu tenho mais 2 minutos, né? Então é isso. Foi bom ver Tereza Cristina. Cadê a Nete? A Nete, eu fui lá naquela ladeira do Gir lá para fazer campanha do quilo lá. Você lembra disso? Tá, gente? Muita paz. Que Deus nos ilumine e que a paz e o amor do nosso irmão Jesus nos envolva hoje e sempre. Coutinho, né? Coutinho. Nós vamos chamar agora o nosso irmão Coutinho, regional Beberibe. Coutinho, vem para cá, meu irmão. Coutinho, 5 minutos, meu querido irmão. É 5 minutos. Prezado irmão e irmã, boa noite. E Jesus continue nos abençoar. Meus queridos irmãos, não era necessário as minhas palavras aqui, mas eu aqui não estou só. Meus prezados, fazem 40 anos que eu dirijo o centro, a Escola Espírita Paz e Luz, em Passarinho. Mas só tenho e trabalho na campanha do quilo 15 anos que faço campanha. Realmente vocês perguntam, e por que não faz há 40 anos passados? Porque eu não faço trabalho por minha conta, eu tenho que ser primeiramente autorizado. E hoje eu sei o valor da campanha do quilo. Porque realmente agora eu estou começando a pesquisar as campanhas que vieram desde o começo do mundo, já existia as campanhas, né? Os padres do passado fizeram campanha. Agora, a campanha do quilo, não. A campanha do quilo foi criada realmente pelo mentor espiritual do Brasil, o Anjo Ismael, que autorizou a doutor Bezerra de Menezes para vir criar essa campanha do quilo aqui no Nordeste. Então vejamos, meus queridos irmãos, esse trabalho eu faço com o maior prazer do mundo, mesmo sem condições, porque já estou com a idade avançada, né? Estou com 20 e poucos anos, então realmente estou encontrando dificuldade para fazer. Mas eu não faço só. Eu não estou podendo pegar peso. Mas quando eu pego, eu recebo o donativo, que eu coloco no saco, alguém suspende o saco e eu levo até o local para deixar o donativo. Então vejamos, meus irmãos, nós precisamos ter mais fé
nós precisamos ter mais confiança, porque realmente nós aqui nesse plano não estamos de graça, não. Nós temos uma responsabilidade muito grande, né, aqui nesse plano, nesse trabalho que nós fazemos. Eu faço parte também do grupo dos trabalhadores do bem. Lá a gente faz a reunião, cada um membro coloca um centro, uma cidade. E em 2020, a gente reunido lá, todos botou a sua cidade e eu botei em votação a cidade de São José da Laje. Ficaram foi até estranho, porque São José da Laje, em outro estado. Mas eu tinha sido avisado que eu botasse em pauta São José da Laje. E eu botei. E realmente eu fui contemplado. Foi 20 votos a 1-0. Eu ganhei. Aí a gente foi fazer a visita em São José da Laje. E quando chegamos lá, procurando o centro, a presidente do centro era justamente a dona do cartório da cidade. E nós se dirigimos a ela, e ela muito idosa já, e no centro só tinha 5 pessoas. Todos os 5 eram pessoas idosas, e só tinha um de homem, tudo era senhora. E a gente realmente ficamos abismados com a situação. Lá, a pobreza lá é horrível. E nós perguntamos à presidente, qual é a área mais pobre aqui da cidade? Ela disse, o Morro da Cocada. Porque nós queríamos fazer uma relação. Aí ela disse, olha, vocês deixam para outro dia, marcam outro dia, porque lá só sobe com o carro da polícia acompanhando. Eu digo, não, minha filha, não precisa carro de polícia, não. A gente vai fazer. Aí ela disse, é perigoso. Eu digo, não, a gente vamos fazer. Mas quando nós chegamos no Morro da Cocada, realmente, fiquei muito emocionado, meu querido irmão estava lá. Porque realmente bati numa casa, só tinha umas 4 telhas, o resto tudo era uns pedaços de lona. E eu bati nessa casa. Saiu 5 crianças. E a senhora, a mãe dessas crianças, ficou muito cismada com nós. Aí perguntou, o que é que vocês desejam? O presidente estava na frente, aí se expressou para ela disse, o garotinho saiu e disse, ô mãe, ele vai trazer comer para nós? Olha, meus irmãos, nunca mais saiu da minha mente. A mãe disse, parece que sim. Esse garotinho pegou, abraçou minhas pernas. E eu fiquei, olha, eu nunca esqueço. Toda noite eu me lembro daquele garoto. E a gente fizemos uma campanha, foi uma campanha muito maravilhosa, e realmente, hoje, o centro está fazendo campanha. Chegou pessoas novas que estão fazendo campanha. Meus irmãos, essa campanha do quilo, quando a gente sai para fazer a campanha do quilo, doutor Bezerra Menezes está ao nosso lado. Os institutos superiores estão ao nosso lado. Então eu queria fazer um peditório a vocês. Por favor, vocês que estão mais novos do que eu, né? Então, vamos juntar para fazer a campanha do quilo. Vocês têm que procurar fazer esses trabalhos. Sabe por quê? Porque vocês estão ajudando a vocês próprios. O que a gente faz pelos outros, a gente recebe o dobro. Disse Jesus. Amais a Deus sobre todas as coisas e o próprio a si mesmo. Como é que a gente diz que ama e a gente não procura ajudar? Então, vamos juntar e vamos fazer esses trabalhos, porque a coisa melhor que tem é quando a gente está tomando café,
pensando se o outro realmente tem aquele café para tomar. Então eu tenho o maior prazer de fazer esses trabalhos. Eu me sinto fortalecido com esses trabalhos da campanha do quilo. Realmente eu ninguém vem de graça para cá não, viu? Ninguém nem me fale isso, porque estudo, eu já estudei demais. Todo dia eu pesquiso agora a campanha do quilo. Eu estou descobrindo que campanha foi feita muito antes, por muitas pessoas, até Santo Inácio de Loyola fez campanha, Padre o Antônio de Paula fez campanha. Então, realmente, a campanha vem desde o começo. É um trabalho muito bonito. E eu nasci no catolicismo, estudei, fui seminarista, deixei, e realmente deixei a Igreja Católica, fui para o budismo, passei 2 anos no budismo, estudando no budismo, passei 4, deixei o budismo, fui para os mormons, passei 4 anos nos mormons, deixei, vim para o espiritismo. Realmente, meus queridos irmãos, aqui eu parei. Daqui só sairei quando o Senhor Mestre me chamar. Mas quando estiver aqui, eu estou no espiritismo e convidando meus queridos irmãos para a gente fazer essa campanha do quilo. Vamos se fortalecer, vamos me ajudar, vamos ajudar os pobres, vamos ajudar a Deus, porque tudo quanto a gente está fazendo aqui, a gente vai receber. Isso é uma coisa mais correta que a gente faz. Tudo que a gente faz, nada fica perdido, nada fica encoberto. Tudo a gente amanhã vai encontrar as obras que a gente fez. E quem não fizer nenhuma, também não vou encontrar nenhuma, porque não fez. Quando chegar lá, vai perguntar: que fizesse? Abre a tela aí. Tem nada, fizesse nada. Tu vai ficar aqui, na prisão, até tu despertar, para quando tu voltar para lá, tu fazer algum trabalho. Mas como não é uma palestra, tem muita gente para falar, eu vou encerrando aqui, agradecendo a meus queridos irmãos que estão aqui, e vou agradecer a vocês por estar ouvindo aqui as minhas palavras, e que Deus nos abençoe. Gente, eu peço licença a Ferreira para vocês, para explicar o que é GTB, Grupo de Trabalhadores do Bem. Isso que o seu Coutinho falou. Elias Sobreira nos avisou mediunicamente, por intermédio de Fabinho, que a espiritualidade está criando um trabalho de ajudar o espiritismo no interior. Não foi, seu Coutinho? Eu e o seu Coutinho fazendo parte dessa fundação, com Rogério, Carlos Magno, e a gente criou um grupo que a gente lota um ônibus, enche de comida, cesta básica, gente para cortar cabelo. Quem tiver uma atividade que queira ajudar, não é preciso você fazer campanha se não queira, não. Qualquer atividade que você vai ajudar lá os pobres. E a gente procura o local mais pobre da cidade do interior. Aquele local, como o seu Coutinho disse, que nem a polícia entra. Certo, né? São experiências fantásticas. O grupo completa 10 anos agora, tá certo? Esse ano. Estamos em Condado agora no mês de abril, tá certo? Lota o ônibus, vamos. O carro-chefe é a campanha do quilo, estão entendendo? Então, trabalho não falta para quem quer. Não é, seu Coutinho? E a gente vai, estamos convidando vocês. Trabalho aqui não falta, tá certo? Deus nos abençoe. Também vamos acusar a presença do nosso irmão Wilson, da Hora, que está ali atrás, e a esposa Hélia. Só para falar de Wilson e Hélia, gente, e aquele casal que está ali, levanta a mão. Legionários ativos, viu, gente? Legionários ativos. E a minha irmã Hélia, foi interessante, nós estávamos em Carpina, não foi? Ela no movimento. E era campanha gigante, com legionários de todo o Nordeste, não é? E ela, quando chegamos, saímos do hotel, um hotel grande de campo, levamos o ônibus cheio. Quando chegou lá no Centro Espírita Deus Cristo Caridade, e ela nervosa, chegou para mim e disse: Antônio, eu tenho a maior vontade de fazer a campanha do quilo, mas eu não tenho coragem. Eu estava com um saco e a mochila, eu disse: pronto, você vai fazer agora. Coloquei tudo em
entreguei a ela, botei a mensagem, e ela ficou, foi fazer. E quando voltou, eu disse, aí ela disse, nunca mais eu vou deixar de fazer campanha do quilo. E faz esse depoimento pessoal do nosso trabalho. Então, a nossa homenagem àquele casal, que é do Ascarpa também, milita na Café, e a gente está fazendo campanha do quilo, né, Wilson? Em Arapiraca, na Semana Santa, certo, Hélia? Vocês estão lá conosco, né? Agora nós vamos chamar a legionária Luzinete Lopes. Foi Bezerra de Menezes que mandou. É Bezerra. Bezerra de Menezes. Vem dar só assim, boa noite. Boa noite. Bem louco. Eu preferia que seu Tibério falasse. Bem, eu procuro fazer campanha todo domingo. Então, aqui a gente faz no segundo domingo, ou no primeiro domingo eu troquei. É emoção. O primeiro domingo aqui, o segundo domingo na Cruzada dos Militares Espíritas, tudo aqui por perto. Então, o primeiro domingo, já que a gente está falando hoje aqui, eu sei que vai ter um número bem maior de legionários. E no segundo domingo, na Cruzada dos Militares, no terceiro domingo, na Liga Espírita, e no último domingo do mês, de Djalma de Farias. Somente. Cadê o nosso irmão Frago, legionário Frago? Saiu, correu. Então, vou chamar quem aqui? Tem Bete, a legionária Bete. Alguém traz Bete aqui. Gente, boa noite. Eu comecei a fazer a campanha através de Luzinete, que ela me levou. Agora eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer a campanha, quando eu cheguei numa casa, bati palma, o homem lá sentado, e eles nem olhavam para mim. Eu, campanha do quilo, pedi um auxílio, ele sem responder. Me deu vontade de pegar uma pedra e sacudir nele. Mas hoje, graças a Deus, eu tinha vergonha de fazer campanha aqui. E hoje em dia faço, viu? Então eu estou muito bem, me sentindo bem. Agora eu vou ver se crio coragem para fazer essa de sinal. Um dia que tiver, vai depender, vou ver se vou, viu? Boa noite a todos. Cadê Fraga? Apareceu? Não. Correu. Diz outra aí. Quem? Nilza. Sim, Nilza. Nilza não sabe falar. Oi? Bem, gente, eu não sei nem o que eu dizer, né? Mas é assim. Eu antigamente, eu sentia muita dor aqui, né? Aí comecei a fazer campanha do quilo. E hoje eu não sei mais o que é essa dor. Graças a Deus eu não sinto nada. Pego o meu pesozinho e me sinto bem. Então é isso que eu tenho para dizer a vocês. Muita paz para todos. Vamos chamar a legionária Macineide. Ela está ali, ó. Gente, ela fala muito, viu? É 5 minutos.
Boa noite. Boa noite. Falar de campanha do quilo é uma coisa maravilhosa, né? A minha primeira campanha do quilo foi no Caminheiros da Boa Nova, em Deus Unidos. Fiz campanha no meu bairro, né? Na época eu era... ainda sou jovem, mas na época eu era bem mais jovem. Então, na primeira casa que eu bati, foi no Alto do Capitão. Foi na casa de uma irmã de outra denominação. Aí, a campanha do quilo, em nome de Jesus, pede um auxílio. Ela olhou assim para mim: você não tem vergonha na cara não? Uma moça dessa vai arrumar um trabalho de domingo. Aí eu sorri para ela e falei assim: que Jesus lhe abençoe, minha irmã, muito obrigado, mas para mim não, sabe? Então, assim, a gente não tem que ter vergonha de fazer a campanha. Quem não fez ainda, experimente fazer, que vocês vão adorar, vão amar. Né? Eu sempre quis fazer a campanha do quilo, eu passei 2 anos na federação, mas lá não fazia a campanha do quilo. Eu vi aquele pessoal de domingo na rua pedindo, eu achava bonito. Então eu cheguei um mês que eu estava no Caminheiros da Boa Nova e falei assim: seu Cícero, eu posso vir fazer campanha do quilo domingo? Só estou com um mês aqui. Ele disse: pode vir, pronto. De lá para cá não parei mais, né? Quando é o domingo da campanha, é agendado, né? Eu não marco nada, não saio para cantinho assim, nenhum evento. O pessoal diz: mas não vamos para estar acontecendo a campanha. Então vamos fazer a campanha do quilo. E a Semana do Legionário eu não conhecia, né? Eu passei a conhecer através de Ana Patrícia. Já faz 7 anos que eu conheci. E a Semana do Legionário para mim veio num momento muito bom. Por quê? Porque esse mês de março, hoje faz 32 anos que Deus me deu a bênção de eu ser mãe, né? 37. E também o mês que meu filho desencarnou. Então, quando veio a Semana do Legionário para mim, né? Para mim foi maravilhoso, porque é um mês especial por eu ter sido mãe, né? E um mês um pouco triste, porque meu filho desencarnou, mas ele está bem. Não está para contar tristeza, mas o mês legionário caiu, a espiritualidade preparou tudo direitinho para mim. Né? Vai fazer 8 anos agora, dia 20, que ele está no mundo espiritual, e 7 anos que eu conheci a Semana do Legionário. E que Deus abençoe a todos. Obrigada. Vamos convidar o legionário Tibério, da Regional Pina Boa Viagem. Você já viu essa televisão? Boa noite. Quem já assistiu algumas semanas de legionário e teve a oportunidade de ver a Regional Pina Boa Viagem, pode testemunhar que toda vez que eu pego no microfone assim, eu fico gago e não consigo dizer quase nada. Tá certo? A última vez, ontem, eu preparei um verdadeiro tratado. Umas 5 folhas. O homem faz televisão, gente. E quando chega aqui, fica assim gago. Mas, Toninho, eu acho que o ambiente aqui das criaturas que estavam aqui me deixaram mais à vontade, sabe? Aí eu estou vendo que eu posso entregar o microfone para você e está encerrado. Mas eu vou aproveitar para dizer essa parte. Eu fiz um bocado de coisa, eu achei que ia ficar muito bonito, tá certo? E na hora, aquele branco, tá certo? Bom, o que foi isso? É porque ia ser vaidade, falar muito, não sei o quê. Não, só tinha 3 minutinhos ou 5 minutinhos para apresentar e chamar Toninho, que deu um verdadeiro show, e o outro foi e completou também com show, foi 100% de show ontem nas apresentações. E eu digo a vocês que realmente, quando era mais novo, como ele falou, eu vivia fazendo alguns VTs aí por aí afora, e era mais íntimo desse moço aqui. Hoje em dia, se eu puder evitá-lo, é melhor, tá certo? Porque eu fico totalmente atrapalhado com essa colocação. Mas vamos voltar aqui assim para dizer o seguinte. Eu vi algumas pessoas dizer aqui o que é campanha do quilo. Eu pensava que sabia também. Ontem assistindo, Toninho, ontem assistindo também aquele
Frederico Menezes, tá vendo? Já estou esquecendo das coisas. Isso é natural, é a idade, tá? 81, meu filho, aí tem brincadeira. Então, eu fiquei sabendo de toda essa história, que começou há quanto tempo atrás, que eu já tinha lido algumas coisas que você tinha feito, e já sabia algumas coisas, mas fiquei maravilhado com a colocação, porque eles diziam para a gente que campanha do quilo, por ter sido feita por aquelas criaturas de tal nível espiritual, nível superior dele, superior ao nosso, e que a gente estava sendo convidado para seguir aquele rastro que eles tinham deixado, que eles já seguiam um rastro também, que era o rastro de luz deixado por Jesus para a gente seguir. E Jesus, quando veio, deixou também um roteiro. Foi por isso que eu botei o tema da da palestra da regional, que seria a campanha do quilo, o roteiro para a luz. Porque eu acredito que a gente realmente está fazendo, seguindo. E o roteiro é aquele registro que tem todas as etapas, todas as colocações necessárias para que a gente alcance o objetivo. E o objetivo a gente não é que a gente vai querer, não. A gente tem que chegar lá porque foi Deus que deu. Nós vamos procurar, vamos chegar à felicidade, à perfeição, à luz. Então, o nosso roteiro para a luz. Primeiro roteiro é aquele bendito evangelho segundo o Espiritismo deixado por Jesus. E o segundo roteiro, eu acredito que é a campanha do quilo, porque estabelece as suas etapas, das suas... Começou. Espera um instantinho só. Também deu a mesma coisa da outra vez. Um pouquinho só. Então... Não precisa d'água não, isso é... Bem, e nós e o roteiro, a campanha do quilo pelo bom combate, está ali totalmente colocado e explicado, que a pessoa pode ler, entender e ver as experiências do seu fundador aqui, que foi o Elias Alverne Sobreira. Meus irmãos, é o seguinte, todos nós entramos na campanha do quilo de uma certa maneira diferente um do outro, né? Não somos iguais e cada um tem sua maneira de entrar. A minha, eu acho que olhando agora assim, foi até meio patética ou cômica, não sei como eu poderia dizer. Mas eu morando ali perto da casa de Rubens, perto do Peixotinho, praticamente atrás do Peixotinho, aquele centro que tem lá em Boa Viagem, eu comecei a frequentar o Peixotinho e comecei a conviver com o Humberto, os filhos dele, André, com Magalhães, aquele outro menino também, o Rubens, que estavam por lá, seu Ciro. E eu os via passando e falava às vezes sobre a campanha do quilo, e seu Rubens sempre com aquele jeito elegante, delicado, meu vizinho quase que de porta a porta assim, e a gente conversava, e ele dizia da vantagem de fazer campanha do quilo, e que agora que tinha entrado no mundo espiritual, do espiritismo, a evolução dele. Ó, quem não sabe quem foi? Tá certo? Escreveu livro, era poeta, era professor, tá certo? Então, um escritor muito bom. E uma vez eu vinha saindo de casa, tirei o carro, botei assim na frente da porta, porque ia sair, e lá vem da Avenida Barão de Sozolião, tem um edifício chamado Edifício Barão de Sozolião, que entra na minha rua assim. Aí lá vinha Rubens e seu Ciro, segurando cada um a orelha de um saco. O saco já estava cheio, tá certo? Aí eles falaram, oh, tudo bem, eu perguntei, quer ajuda? Eles, quero. Segura aqui, Toninho. Quero. Não precisa nem falar alto. Quero ajuda, assim. Aí eu, jovem, naquele tempo era, né? Gostava de me mostrar. Aí, pode deixar. Peguei o saco assim, aí comecei a andar para trás. Estava pesado, meu irmão. Estava muito pesado. Mas assim mesmo eu saí, fui andando e fui até o carro. Levantei a tampa, botei o carro e chega, sentou, coitadinho, e fui ao Peixotinho. O que me impressionou mais, essa brincadeira do saco, aí foi coisa somente folclórica, é que eles entregaram um saco com uma quantidade de alimento enorme para uma pessoa que mal conhecia. Eu disse, posso ajudar? Pode, então me ajuda.
E foi. E isso foi um diferencial para mim. Então levei para o Peixotinho. Carro ali, tudo mais, botei o carro, abri a tampa, entrava gente, saía gente, um bocado de rapazes e moças, assim, bom, aqui essa turma vai me ajudar, né? Entrava, saía, passava, entrava e ninguém nem me via. Aí eu chamei, olha, vamos fazer aqui, ele tirar esse saco aqui, o cara abriu a tampa, pois não pode pegar. Aí mas não ajudou, só pediu para eu pegar, abriu a tampa do carro, a mala do carro, né? Aí eu saí botando o saco nas costas, fui até lá dentro do Peixotinho, encontrei um baixinho, que depois eu conheci como João Pipoqueiro. Aí ele disse, olha, onde é que eu boto isso aqui? Como é que eu faço? Aí ele disse, o senhor vai até o fim do corredor, dobra à direita e põe lá o saco. E depois venha. Mas tá certo, realmente foi uma caminhada, um peso grande, eu não tinha pego aquelas coisas, aí devia ter uns 15 quilos mais esse saco. Aí botei lá, quando eu vim voltando, ele perguntou para mim, pô, cadê o saco e a mochila? Eu disse, não, ficou lá, vai buscar. Aí eu não sei por quê, eu fui buscar. Eu peguei o saco, eles tome aqui, disse, não, é para você, vai lá com o seu Rubens, vai fazer a campanha. E até hoje, estou na campanha daquilo. Eu não sei como entrei, talvez não saiba nunca como vai sair, porque não me interessa sair também, desse jeito. Bom, essa daí foi a grande colocação que eu tive. Graças a Deus eu passei 15 a 18 anos lá no Peixotinho, fiquei com o Rubens, com Armando, e seu Círio e outras pessoas mais, tá bom? Bom, deixa eu encerrar aqui, tá certo? Aí passei 15 anos lá, ou 18, depois quando eu vi algumas coisas que não estavam bem de acordo com o que a gente processava, dizia que queria, não é? As regras da campanha do quilo, eu saí. Mas saí e fiquei, a gente sente o vazio, a necessidade de fazer, que fazia todo domingo. Todo o mercado, casa, sinal, tudo. Então eu fiquei assim, eu soube que tinha um de luz. Aí eu fui lá e me apresentei. Olhei, gostei da área. Aí de outra vez fui lá e disse para um pessoal que estava na recepção, dizendo o seguinte, olha, eu quero fazer aqui campanha do quilo com o pessoal. Vocês têm campanha do quilo? As moças não sabiam. É só se eu vir amanhã ou outro dia, porque o responsável não está aqui. Fui no dia seguinte, fui bem recebido por 2 senhores, tá certo? Que eu acho que vocês conhecem também. E fiz a implantação juntamente com eles, conhecemos a área, e depois eu vi o seguinte. Eles diziam, e o próprio pessoal lá dizia, que a área que nós deveríamos cobrir era aquela favela da Borborema, altamente conhecida como um local muito perigoso e onde os nossos irmãos poucos iluminados dominavam por completo. Então nós fomos lá, conseguimos fazer. Hoje basicamente a gente passeia por ali por dentro, não acontece nada conosco, e eu dou graças a Deus e agradeço a vocês por ter me dado esse microfone. Marpolo, para fazer a pré-final. Marpolo, vem para cá, Marpolo. Deixa esse negócio aí. Tu vai falar alguma coisa e vai fazer a prece. Encerramento. 5 minutos. Já passou, né? Já está na moratória, viu? Boa noite a todos. Eu, como recebo muito recado, já tinham me adiantado que iam me chamar. Eu fiquei desconfiado, eu digo, eu quero crer que vocês estão equivocados, eles não vão se lembrar de mim não. Mas nada do que uma mediunidade apurada para perseguir um pobre, médio, idoso, como eu sou, né? Eu não escapei dessa. Mas eu vejo com muita alegria, com muita referência de valores, a campanha do quilo. E fico até a invejar que eu não posso mais participar por conta de uma meia dúzia de cirurgias por conta de início de câncer de pele.
Mas a gente não deve ficar limitado. A gente deve ser um ser imitado às ações benfazejas. Hoje mesmo, eu achei uma bolsa cheia de documentos, dinheiro, tudo. Passei, aí disseram assim, pega essa bolsa. Eu parei a moto, peguei a bolsa. A pessoa estava desesperada. Eu peguei o telefone dela, não estava bloqueado, e liguei para o primeiro telefone. Essa mulher só faltou chorar de emoção porque eu encontrei a bolsa dela. Aí eu disse a ela onde morava, ela perdeu a bolsa mais ou menos na Gamaliel Magalhães, e eu disse a ela que morava no Oitão do Ministério Público, que era um negócio de 1 quilômetro, ela via. Só que ela chegou tão contente, tão emocionada, aí disse, eu vou ver um trocado para lhe dar. Eu digo, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas você fez uma coisa boa, eu fiz meu dever. Eu quase caí a lágrima dos meus olhos. A energia positiva de uma ação benfazeja. Como é bom, mas é bom demais a gente fazer o bem. E quando esse bem a gente faz de forma desprovida, e é aí que está o contexto da campanha do quilo. A gente sai para levar a mensagem do Cristo àqueles que não acreditam, àqueles que não podem estar na condição de partícipe de muita gente, aqueles que estão à deriva por problemas de descrédito, aqueles que acham que é o mais infeliz do planeta, e a campanha do quilo chega sem pedir licença, batendo, porque cada um passa a ser conduzido pela espiritualidade maior. É de arrepiar, é gratificante, é exemplo anônimo a tantos quantos, porque é bom demais a gente fazer o bem. Porque muita gente diz, o mundo queria de tal maneira, ou de tal forma, Chico Xavier é um exemplo para nós, ele é sobre... Sim, mas aí a pergunta que não quer calar, o que é que você está fazendo para ser um agente participante, transformador, imitador daqueles que são referência ao movimento espírita? Então não basta a gente expectar, a gente tem que sair da condição de espectador para ser protagonista. A gente que interage permanentemente com o bem, pelo bem e pelo bem. Aí a gente vai usufruir essas energias gostosas. Não vai ser privilégio, porque tem coisa mais privilegiada do que se sentir, Senhor, eu quero ser instrumento da tua vontade. Como o apóstolo Paulo disse, não sou eu mais que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então é uma profundidade filosófica, sociológica e um exemplo para a posteridade. Então cada um na sua condição pequeno, mas na grandiosidade das ações benfazejas. É assim a gente vai construir um bem, um patrimônio e uma herança de exemplo para netos, filhos, etc, etc, etc. São os exemplos como Cristo fez. Parece? Senhor, só te agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, refletindo o nosso agir, sobretudo, para te servir. Pois, servindo aos nossos irmãos, estamos compreendendo a mensagem da qual deixaste para todos nós. Não apenas de reflexões psicológicas, mas de ações que vão qualificando, identificando e promovendo o ser a convidar aqueles que estão a sofrer. Sofrer por desilusão, sofrer por não acreditar, sofrer por não saber amar, mas quando fazemos a campanha do quilo, levamos a mensagem aqui em Alhures, com certeza,
não estamos fazendo apenas um deslocamento físico, mas porta-vozes da tua vontade, do teu amor, para que cada um seja acolhido com o sentimento de bondade que deixaste para todos nós. Nesse sentido, com esse propósito, com essa alegria, com essa satisfação e reconhecido por estarmos aqui como simples obreiro da tua vontade. Te agradecemos por tudo. Que possa essa paz continuar com todos nós, não como privilégio, porque queremos sempre e sempre sermos aquele obreiro simples e humilde, porta-vozes dos teus ensinamentos, Senhor. Nesse sentido, com esse propósito, agradecido pela 53ª Semana do Legionário, passa a palavra do nosso irmão que está dirigindo o trabalho na noite de hoje. Obrigado, meu Pai. E um abraço fraterno aos irmãos desencarnados. Não sou médio vidente, mas eu fico contente de ter a certeza que eles estão aqui presentes. Para não se sentirem inobservados, deixo um abraço a cada um deles na tua paz. Assim sendo, meus queridos irmãos e irmãs, né, encerramos nossas atividades, apesar da hora ter passado, mas já era previsível. Mas a alegria de estarmos juntos, né, contempla tudo isso. Então, boa noite a todos, que Jesus continue nos acompanhando, paz. Amanhã nós estaremos lá na Casa de Maria. Regional Arruda, né?